Tá gravando aí, Emílio? Tá? Bom, pessoal, olha só. Como eu falei para vocês, esse tipo de atividade a gente pode discordar, tá? Então, tipo, a classificação que eu dei ali não é a minha classificação, não, é a classificação que foi dada nessa questão. Então, a gente pode discordar? Eu vou discordar de um punhado de classificação, mas seria o que mais ou menos deu ali, e aí a gente vai brincando depois na resolução das questões. Bom, ó, o que eu quero resolver com vocês? As questões que deu mais discordância de classificação de vocês. Por exemplo, a primeira questão se classificou como o quê? Fácil. A segunda foi dada como fácil. Você acredita que ela foi dada como fácil? Eu discordo, tá? Eu discordo, mas ela foi dada como fácil. A terceira, média. A quarta, média. A quinta, média. Ela foi dada como média. A sexta, ela foi dada como fácil. A sétima, fácil. A oitava, fácil. A nona, médio. Logaritmo nunca vai ser fácil, gente. Logaritmo nunca vai ser classificada como fácil. A décima, média. A 11ª, a 12 também é fácil. A 13 também é fácil. E a 14 também é fácil. Daí bateu isso daí? A 15, média. A 16, fácil. 17, fácil. 18, 19, fácil. Por mais que ela seja de matriz, não tem nada a ver. A questão de matriz do Enem é a questão de leitura e interpretação. Não tem nada além disso, é só leitura e interpretação. A 20, não é fácil. Essa é a questão média. Sabe por quê? Se você não entender o raciocínio dessa questão, depois a gente faz ela aqui. Ela vai ser uma das questões mais difíceis da sua vida. Depois você vai falar, nossa, sou muito retardado que eu não fiz isso, tá? A questão 21. Ela foi dada como fácil. Por incrível que pareça que é um tronco, ela foi dada como fácil. 22. 23. Fácil. Então pense se você chuta as 5 últimas. Ó, vamos supor que fosse uma prova do Enem. Se você chutar as 5 últimas questões. Imagina você chutando as 5 últimas questões. Da 18 até a 23. Você chutou 1, 2... Não, 4 fáceis de 5. É isso que não pode acontecer. Você tem que fazer a prova com uma estratégia bem definida. E como eu falei para vocês, a melhor estratégia para fazer a prova do Enem é você definir 2 marcadores. Questão média e questão difícil. Questão fácil, você bater o olho e já resolve. Se é questão média ou difícil, você põe um M ou D, dependendo da sua classificação dela. Faço isso toda a prova, de modo que eu resolver todas as questões fáceis. E aí, quando você terminou a 45ª questão de matemática, você volta fazendo somente as médias, tá? Não é que eu não estou falando para você não fazer questão difícil não, amor. Olha só, que você tem questão difícil, vale? Vale, só que ela vale um pouco menos ali no TRI. Mas se você sabe, faz também, tá? O que você não pode é ficar 20 minutos numa questão. Isso aí não é inadmissível na prova do Enem. Então, a prova do Enem, como eu falei, ela tem vários outros fatores além do conteúdo, porque você tem tempo, tem estresse, tem, por exemplo, o pessoal estava reclamando que na Unigran não tinha nem ar e nem ventilador na sala. Você da sua tinha? Tinha, tava super de boa. Da Aniele e da turma, ela falou, professor, não tinha um ventilador, não tinha um ar na sala. Não tinha também não? Aí, ó. Na sua tinha? Cara do céu. Aí teve o Breno tava falando que teve um menino que abriu uma folha com todos os comandos de redação no meio da prova. E foi isso? Não, cara, ninguém falou nada. Ele falou, professor, eu não sabia se eu falava e depois eu apanhava lá fora ou se eu ficava quieto. Como que é a situação? Uai, teve um menino, o Breninho, não sei se você conhece, o Breninho, ele tava falando que na sala dele teve um cara que abriu todo uma folha com citações de redação. Abriu no meio da prova. Ninguém viu. Eu falei assim, eu não sei se eu dedava e depois o cara me dava uma surra lá fora, ou dedurava, ou se não, ele ficava quieto. Gente, isso é meio complicadinho, né? Vocês encontraram?
Sei lá, velho. Bom, vamos lá então. Qual que é a primeira? Aí a gente vai fazer o seguinte, agora, depois dessa classificação, a gente vai resolvendo as questões, tá? Que vocês pedirem, pode ser qualquer uma delas, e já vai revisando os conteúdos aí. Qual que vocês querem começar? A 2? Essa 2 é legal. Ó, já vamos fazer uma revisãozinha aí de função do segundo grau. Toda questão de função do segundo grau que ele te dá um gráfico, para você montar a fórmula, você tem que lembrar dessa forma fatorada. F de x é igual a vezes x menos x1 vezes x menos x2. Toda vez que você tiver o gráfico de uma função, tem muita questão, não sei se você já viu, que ele não te dá o eixo, ele te dá a parábola, mas ele não coloca o eixo x e o eixo y. Nesse caso, eu coloco o eixo x, por exemplo, se eu tiver uma parábola aqui, eu coloco o eixo y bem aqui e o eixo x aqui, ó. Por quê? Aí eu tenho já as duas raízes. Se ele não te deu onde está o plano cartesiano, coloca aqui. É o jeito mais, fica mais bonitinho, mais fácil de você trabalhar. Ou no meio também é fácil, daí você joga para trás e para frente. O que você tem que saber? Além das raízes, que são, no caso aqui, ó, ele está no meio, né? Está no meio. Então vamos lá. Além das raízes, então ele está mais ou menos assim, ó. Te deu? Quais são as duas raízes aí? Menos 5 e 5. Então a forma fatorada ficaria f de x é igual a vezes x menos menos 5 fica x mais 5, x menos 5. Ficaria isso aqui. Tudo bem, gente? Só que além das raízes, você depende de um outro ponto que não seja as raízes para você achar esse valor do a. Olhando o gráfico aí, tem um outro ponto que exceto as raízes para você achar o valor do a? O y aqui, ó. Quanto que é aqui? 10. Que ponto que representa aqui? 0 e 10. Então eu posso falar que o f de 0 é igual a 10. Tudo bem? E nessa questão ele pediu. É vértice, concorda comigo? O que ele pediu? Ele quer só a função é de baixo que é vértice. Tudo bem. Então vamos lá. Como ficaria a montagem dessa função? A montagem dessa função ficaria f de x é igual a né, vezes x mais 5 vezes x menos 5. Substituindo o f de 0 igual a 10, a vezes 0 mais 5 vezes 0 menos 5, isso é igual a 10. Arrumando, o a vai ficar 10 sobre menos 25. Simplificando, menos 2 quintos. Então a sua função f de x é igual a menos 2 quintos vezes x mais 5 vezes x menos 5. Dá para marcar aí ou tem que aplicar a distributiva? Aplicando a distributiva, isso aqui é uma computação pela diferença, então f de x é igual a quem? Aqui x ao quadrado menos 25, então ficaria menos 2 quintos de x ao quadrado mais 10. Por que essa questão foi dada como fácil? Foi dada como fácil, foi ou média? Fácil. Eu discordo. Para mim ela é uma questão média porque você tem que saber as fórmulas para você montar. Por que ela foi dada como fácil? Questão de gráfico e ele pede a fórmula, não é assim que você faz, que é um jeito bonito de se fazer. Como que você faria essa questão sem saber nada disso aqui? Testando. É só testar os pontos. Por exemplo, qual que é o primeiro ponto que você testaria? Se o x for 0, o resultado tem que dar 10. Quais seriam os itens que você já excluiria? Acho que é a D e a E, não é que você já exclui? Ó, a D, porque ó, o termo independente é onde cruza o eixo Y, vale 10. Na letra D e na letra E, o termo independente não é 10, então já dá para excluir esse daí. E aí depois você testava os 5 e menos 5, já dava para marcar as outras. Não é um chute, é um jeito. Toda vez que a gente der um gráfico e pedir qual é a função, não é assim, dá para fazer, assim é bonito fazer, assim é elegante, só que assim dá trabalho. O jeito mais simples de você montar esse tipo de questão é desse jeito. Você vai testando os pontos. É correto? Lógico que é. E até mais rápido que de você montar a fórmula. Tudo bem? Já vamos aproveitar, vamos fazer essa questão número 3 aí, ó, que é aquela questão clássica de função do segundo grau. Só que antes, já vamos revisar aí, ó, a ideia de vértice. Já vamos revisar a ideia de vértice, tá? A ideia de x do vértice e a ideia de y do vértice. Como que você... Posso apagar aqui? Esse pedacinho aqui? Ó, rapidinho. Fórmulas de x do vértice e fórmulas de y do vértice. Quais são as fórmulas do x do vértice e fórmula do y do vértice? Questão 3. Lembrando que
que função do segundo grau geralmente cai? X do vértice. Qual que é a forma de x do vértice? Menos B sobre 2A. Y do vértice? Menos delta sobre 4A. Certo? Se você esquecer a fórmula do x do vértice, qual que é o outro jeito que você consegue calcular? Não, o x do vértice. Quero achar o x do vértice. A média das raízes. O x do vértice vai ser também a média das raízes. Você pega o x1 mais o x2, soma e divide por 2. E o y do vértice? Aí sim, Lelê, o que você faz? Pega na função, no lugar do x você coloca o x do vértice. O resultado que você encontra sempre será o y no vértice. Detalhe, como que eu sei que eu tenho que calcular o x do vértice ou o y no vértice? Valor que deixa máximo é sempre x do vértice. Então, ó, valor máximo ou valor mínimo. Valor máximo barra valor mínimo. Valor máximo barra valor mínimo. É uma ideia de y no vértice. Valor que deixa máximo, valor que deixa mínimo, ó. Valor que maximiza, valor que maximiza, barra, valor que minimiza. Deixa máximo, que deixa mínimo, aí é a ideia do x do vértice. Outra coisa, isso vale muito para Enem. Receita. O que é receita de uma empresa? Não é a mesma coisa que lucro. Receita de uma empresa não é a mesma coisa que lucro. Receita é sempre o quê? Preço vezes quantidade. Receita sempre será preço vezes quantidade. E nesse tipo de questão, aí, que é a número 3, é isso que você vai usar. A ideia da receita. A ideia da receita sempre vai ser o preço multiplicado pela quantidade. Qual é o preço que ele está analisando? R$10. Qual é a quantidade? 200. Então, se tiver todo lá, R$10, 200. Ó, esse tipo de questão é você montar o inicial e fazer uma balancinha no final. Então, Marcelão, seria assim, ó. Receita vai ser R$10, que é o preço, vezes a quantidade que é 200. Tudo bem? Agora, o que acontece lá quando, qual que é o raciocínio dele? A cada R$1 que aumenta. Então é isso que vai colocar. Você vai aumentar R$1 e vai perder 10 pessoas. Tudo bem? Mete um x ali e acabou. Ó, 1x, 10x virou a sua função do segundo grau. Agora a pergunta, ele quer saber x do vértice ou y no vértice? Todo mundo está de acordo com isso? Sim. Que é o valor que deixa máximo. É o preço ou é a quantidade que deixa máximo? Não, o que ele quer saber não. O que ele quer saber no enunciado? É o preço que vai deixar máximo, tá? Então ele quer o preço que vai deixar máximo. É o x do vértice. Como você faria para achar o x do vértice? Vocês aí. Igual a zero, Marcelo. O jeito mais rápido, Juju, nesse caso, porque o que é a raiz de qualquer função? É você igualar a zero. Se você igualar a zero aqui, você vai achar as raízes, ó. Se você igualar a zero aqui, Juju, não é que tá errado o que você estava fazendo, mas vai dar muito trabalho. Nesse caso, você iguala a zero, você vai ter lá, ó, 10 mais x é igual a zero. A primeira raiz vai ser igual a menos 10. A segunda raiz vai ser 200 menos 10x igual a zero. O x igual a 20. Logo, o x do vértice seria a média das raízes, menos 10 mais 20 sobre 2. Logo, o x do vértice daria 5. E aí você vai marcar a letra D. Por que letra D? Porque ele quer o preço preço inicial era 10, isso aqui é o aumento, mais 5, logo o preço seria 15. É que ele foi gente boa. Ele não colocou o 5. Teve uma questão do FGD que ele colocou o 5 na letra A. A resposta deu 5, o x do vértice também dava 5, e ele colocou na letra A. O que teve de gente que marcou 5 não estava escrito. Tá? Vini, você que gosta das malandragens, como você faria essa questão? Sem isso aqui. Lógico, eu também sairia multiplicando. Você pega a letra A o preço é quanto?
10, a quantidade 200, vai dar 20 mil. 20 não, 2 mil. AB, o preço, 11, então aumentou R$1, diminui, então eu vou fazer 11 vezes 190. E vou fazendo, você consegue achar a resposta. Mas ia demorar um pouco. Não, essa ia demorar, porque não é nem por conta do raciocínio, que é fácil. Seria as multiplicações, mas é um jeito de você resolver essa questão. Tudo bem? Entenderam? Beleza? Fez sentido isso aí? Bora. Alguém quer sugerir mais alguma? Eu acho que é legal fazer essa 5, que é exponencial. Sempre aparece aí, ó, a 5. Ó, assim que ele fala assim, o modelo de automóvel tem seu valor depreciado em função do tempo de uso, segundo a função essa daí. Qual será o valor desse automóvel ao completar 2 anos? Ele já te deu uma fórmula básica para essa função. Qual é a fórmula básica dessa função, galerinha? Só que antes de fazer essa questão, vamos só recordar que a gente vai usar isso depois também. Como que é aquela ideia de taxa de crescimento? Cresce 10% ao ano. Como que você monta uma função que cresce 10% ao ano? O valor final é igual a sempre o valor inicial vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Se for depreciação que nem esse daí, é menos a taxa. Então o valor final é igual ao valor inicial vezes 1 menos a taxa elevado ao tempo. Ah, se for aquela questão que dobra a cada ano, como que você trabalha com dobra a cada ano? O dobrar é sempre a base da sua exponencial. Então o valor final seria o valor inicial vezes 2 elevado a t. Ah, cuidado, se for dobrar a cada 2 anos. T sobre 2. Quando é maior, olha só, você sempre pensa num período de tempo. 1 ano é um período de tempo. Se for 2 anos, você pensa assim, ó, num ano eu vou ter feito uma dobra? Não, eu vou ter feito a metade de uma dobra. Então o expoente fica t sobre 2. Se fosse a cada 3 meses, só que meu tempo está em ano. Pensa num ano. Num ano você teria quantas dobras? 4. Então seria 4t no expoente. Entenderam o que eu falei? Então é isso que é no ano. É um ano assim. Eu estou falando um ano que é o que mais cai, mas num período de tempo. Ele vai te dar o tempo em anos, tempo em meses. Aí você pensa, em 1. O que acontece? Se for 1 ano, beleza, 2 elevado a t. Se for a cada 5 anos, t sobre 5 no expoente. Se for a cada 2 meses, num ano eu vou ter 6 dobras, então 6t no expoente. Beleza o que eu falei? Tranquilo? Bom, voltando aí, olhando esse gráfico, qual que é o gráfico? Ó, primeiramente, não dá para fazer por regra de 3 essa questão, tá? Só dá para fazer por regra de 3, ou seguindo o padrão, se for linear. Se não for linear, não dá para fazer por regra de 3. Tudo bem? O que você vai fazer aqui? Você vai montar a função. Como que você montaria a função? Olhando o gráfico. Quais são os pontos mais fáceis aí do gráfico? A sua função básica, ele falou que o f de t é igual a b vezes a elevado a t. Essa é a nossa função básica. Qual que é o primeiro ponto fácil aí no gráfico? F de 0 é igual a quanto? Vamos aí, ó. F de 0 é igual a 60 mil. Vou substituir, vai ficar b vezes a elevado a 0 é igual a 60 mil. O a vai dar 1 aqui, eu vou chegar aqui, o b é igual a 60 mil. Então a sua função f de t, ela vai ser igual a 60 mil, que é o a, vezes b elevado a um tempo. Tem outro ponto aí conhecido? Qual? 1 dá 54 mil. O que significa? Esse carro sofre uma depreciação de quantos por cento? Porque ó, no primeiro mês ele perdeu quantos mil? 6 mil ele perdeu. Eu posso falar que vai perder 6 mil de novo? Não, porque não é linear, é exponencial. Então você vai ter que trabalhar com porcentagem. Quanto que ele perdeu ao ano ali? 10%. Então ele sempre vai perder 10%. Marcelão, se eu perguntasse para você qual seria uma fórmula legal para isso? Perder 10%, então você está perdendo 10% aqui. Então a fórmula nem precisa substituir ponto, já poderia colocar 60 mil, que é o valor inicial, 0,9 elevado ao tempo.
que é o que você vai chegar agora. Porque se você fizer o f de 1 igual a 54.000, é isso que vai virar. Olha só, vai ficar 54.000 é igual a 60.000 vezes B elevado a 1. Aqui ó, vai dar para cortar 3 zeros. Vai ficar B é igual a 54 sobre 60. O B é igual a 0,9. Então a sua função f de t vai ser igual a 60.000 vezes 0,9 elevado ao tempo. E ele quer um tempo de quanto? 2. Então é só substituir aqui por 2. Jeito mais fácil. Pega esse 54.000 e multiplica por quanto? 0,9. Porque não vai perdendo 10% ao ano. Perder 10% ao ano é o mesmo que você multiplicar por quanto? 0,9. Por isso, você já multiplicaria ali por 0,9. Então, qual seria o f de 2 que ele quer saber? Alguém fez aí? 60.000 vezes 0,9 elevado ao quadrado. O f de 2 seria quanto? 48.600. Por que você pode afirmar que vai ser sempre 10%? Porque a taxa de depreciação é a mesma. A taxa sim. Beleza? Entenderam, gente? Tranquilo? Faça pra mim essa número 7. É bem. Deixa eu ver se essa. Já aproveita a 6 aí, ó. E depois faz a 6 e a 7. Vai, não embala aí. Vamos embora rápido. Agora é pra resolver. Vai. 6 e 7. Ela vai começar a trabalhar, ela vai começar segunda-feira. E aí pedi pra ela ir amanhã. Na verdade, pedi ela ir hoje. Eu falei, não, velho. Aí a gente teve que ir no shopping, ela foi fazer unhas, porque eu saí do shopping às 10h30 da noite. Aí a neném tava daquele jeito acelerado, ligado no 320. Ela foi dormir meia-noite e meia. Aí eu fui tomar banho. Depois da merda que eu fiz na prova da mulher, eu fiquei com insônia. Por quê? Porque eu pulei naqueles quadradinhos de gabarito. Vai tomando conta de 5 questões, né? Sério? Eu estou chorar na prova, né? Sério? Pronto, foi? Vai fazer um buraco. Vai fazer um buraco aqui, tá? Não foi pra você. Tá, eu te conheço, vai fazer um buraco no meu chão, tá? Mal paguei o primeiro mês de aluguel, tá? Ok, não sei se você tá? Bora! A próxima. Faz assim, A 6, ele fala assim, atualmente a massa de uma mulher é 100 kg. Ela deseja diminuir a cada mês 3% da massa que possuía no mês anterior. Supondo que ela cumpra a sua meta, a massa daqui a 2 meses. Gente, essa aí não precisa nem fazer fórmula, é basicão mesmo, ó. Você pode fazer por regra de 3 ou sair multiplicando. Essa é número 6 ou 7? 6. A massa dela era 100 kg, perdeu 3%. Ficou quanto? 0,97. Isso aqui vai dar quantos? 97 quilos. Vai perder 3% de novo, vai multiplicar por quanto aqui? 0,97 deu quanto? 94,09. Acabou. Só fazer uma correção no comentário com vocês que eu acho sempre interessante lembrar. Como que você trabalha com antecipação de parcelas? Sempre vocês esquecem isso. Antecipação de parcela. Se fosse vários meses, como é que eu faria mais fácil? Não tem, Marcelo, exponencial. Porque assim, porque a fórmula disso aqui seria assim, ó, o valor final, o peso final dela é igual a 100 kg vezes 0,97 elevado ao tempo. Como 97 é um número muito chato de você sair multiplicando,
Algumas questões, quando ele fala assim, daqui 15 meses, por exemplo, ele te dá o valor de 0, ele dá um valor aproximado para aquilo ali. Porque não dá para você no braço pegar 0,97 e multiplicar 15 vezes, vai dar uma zoada, aí ele usa um valor aproximado para isso. Antecipação de parcelas, como que você faz? Divide, não tira, divide. Então, ó, a parcela sem juros, ó, se quiser anotar isso daqui, é legal, ó. Parcela sem juros sempre vai ser a parcela com juros dividido por 1 mais a taxa elevado ao tempo. Sempre você divide por 1 mais a taxa elevado ao tempo. Detalhe, como que eu vou saber qual é a parcela com juros e a parcela sem juros? A parcela lá, que você fez o parcelamento do seu camiseta, do seu carro, da sua casa, sei lá. A parcela sempre tem juros. O valor sem juros é o valor que você paga à vista. Tá? O valor à vista é o valor do produto, tá? Aquela propaganda da Casa Bahia 10 vezes sem juros é pura enganação. Não esqueçam disso, tá? Então a parcela sempre tem juros. Tudo bem? Bom, e a número 8, ou número 7, fizeram? Tipo, essa questão número 7 é uma questão que você bate o olho e você já sabe como faz. Então essa aí é uma questão fácil de fazer e arrebenta. Ó, um projeto para incentivar a reciclagem de lixo de um condomínio conta com a participação de um grupo de moradores, entre crianças, adolescentes e adultos, conforme dados do quadro. Uma pessoa desse grupo foi escolhida aleatoriamente para falar do projeto. Sabe que a probabilidade dessa pessoa escolhida ser uma criança é igual a 2/3. Para tudo aí. O que é a probabilidade? Probabilidade é sempre o quê? É o que você quer dividido pelo total. Tá? Essa é número 7. O que eu quero que seja uma criança? Quantas crianças tem no grupo? X. E o total de pessoas? Quantos? 15 mais X. E isso tem que ser quanto? 2/3. Ficou o quê? 3x é igual a 30 mais 2x. O valor do x é igual a 30. Já vamos aproveitar aí, ó. Probabilidade. Quando você fala de probabilidade, regra do pelo menos 1, não pode esquecer isso. Como que você, já caiu no Enem 2 vezes essa questão, como que você trabalha com a regra do pelo menos 1? Juju, te falei ontem, qual que é a ideia da regra do pelo menos 1? É sempre 2 elevado a n, esse aqui é do grupo de pelo menos 1, perdão. É 1 menos o que você não quer, tá? É sempre 1 menos o que você não quer. Por exemplo, lá na questão do Enem, eu acho que não está nessa lista, mas estava na apostila Enem. É aquela questão que ele falava assim, ó, que uma senhora ia ter 4 filhos, 4 gêmeos. E ele perguntava qual era a probabilidade de ter pelo menos um menino. Então, seria quem? A ideia de pelo menos um menino seria 1 menos mulher, 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 mulher. Então, seria 1 menos meio, vezes meio, vezes meio, vezes meio. Então, é isso que você tem que fazer. Tudo bem? Certinho? De boa. Bom, já vamos aproveitar aí, ó. Deixa eu ver se tem outra de probabilidade pra gente fazer aqui. Não tem. Achei que tinha. Está na outra lista. Alguém quer falar alguma? Acho que é sempre importante fórmulas lembrar. Vamos fazer essa número 8 aí, ó. Fórmula de geometria analítica que você precisa saber para o Enem. Para Enem. Fórmulas de geometria analítica para Enem. Ponto médio. Ele é formado por xm e o ym. Lembrando que, ó, ponto médio, você vai ter um ponto A aqui, você vai ter um ponto B aqui, e o ponto médio vai estar no meio dos pontos A e B. E aí, o que você vai fazer? Como você faria para calcular esse ponto médio aqui? A média. Então, quem seria o xm? xm é igual a xa mais xb dividido por 2. E o ym, quem que seria o ym? YA mais YB dividido por 2. Tudo bem? Beleza? Bom, outra fórmula que é bom você lembrar para Enem.
Distância. Distância de 2 pontos. Como que você calcula a distância entre os pontos A e B? Seria a raiz quadrada de quem? XA menos XB ao quadrado mais YA menos YB ao quadrado. Essa é a distância de 2 pontos. Beleza? Tamires? Por ela você acha o raio. Hã? Por ela você acha o raio. Depende. Se o raio, na verdade essa daqui é a fórmula da circunferência. A fórmula de uma circunferência, ela sai disso aqui, ó. Porque o raio é sempre a mesma distância. Aí você eleva os dois lados ao quadrado, vai ficar x menos o x do centro ao quadrado mais y menos o y do centro ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Isso aqui é a equação da circunferência. Só um detalhe importante, o Enem adora inequação com gráfico. Já viram aquelas questões que ele dá uma reta, aí ele te dá um monte de pontos abaixo da reta, ou acima da reta, ou dentro da circunferência e tal. Como que você trabalha, por exemplo, com pontos dentro da circunferência? Se for região interna a uma circunferência, você coloca o menor. Se você tiver uma região externa à circunferência, você coloca o sinal de maior. Mesma coisa para a reta. Se você estiver abaixo da reta, é o sinal de menor. Acima da reta é sempre o sinal de maior. É a mesma coisa, você monta a fórmula da reta. E se você quiser colocar a região que está abaixo da reta, Marcelão, você usa o sinal de menor. Acima da reta, você usa o sinal de maior. Tudo bem? Beleza o que eu falei, gente? Tranquilo? Bom, então fazendo essa questão número 8 aí, ó, ele me deu quais pontos? O A, né? O A e o médio, então ele quer saber o B. Ele me deu o ponto A, ó, nessa questão número 8, ele me deu o ponto A, que é quanto? 1 e 2? Ele me deu o ponto sanitário S, que é o ponto médio, qual que é o S? 5 e 10, e ele pediu o B, que eu vou chamar aqui de x e y. Como você faria essa questão? É só somar e dividir por 2. Mas cuidado, não é somar esse 2 aqui e dividir por 2. É somar as pontas. Então seria... Mas eu não vou fazer assim não. Não. Bom senso. Esse ponto aqui, você concorda comigo que ele tem que estar para frente do B? Então o x e o y tem que ser maior que o B, que o ponto médio. E a única que tem qual que é? Assim, mas é... Só que eu sei que quem fez isso aí foi na segunda-feira, foi o menino. Eu jamais ia imaginar isso daí. Eu já chegaria, tipo, aqui o ponto B tem que ser mais pra frente, então tem que ser maior. Então o x tem que ser maior e o y tem que ser maior. O único que tem x e y maior, acho que é a letra D. Mas eu faria direto no cálculo, tá? Então seria... Deve ser equidistante, né? Quem? Sim, essa distância é a mesma. Tá aqui, 2 para 10 dá 8, daí do outro é 8. Que é a ideia do ponto médio. Então ficaria, aqui vai dar 5, né? Então aqui vai dar x é igual a 9 e o y vai ser igual a 18. Tudo bem? Você está muito caitosa hoje, Júlio. É que ela me xingou, ela ficou com peso na consciência, agora ela vai Entendi. pensar. Qual? A 9? Logaritmo ou não precisa? Não, faz outra. Mas você sabia que a questão de logaritmo, raramente ela será uma questão difícil? Ela é, só que assim, ela nunca vai ser dada. Por mais que seja só logaritmo, ela vai dar como uma questão difícil ou média. Por mais que ela seja uma questão fácil. Tendo um logaritmo ali, a galera já vai pular. Então, mas é uma questão, essa aqui é uma questão bem tranquila. Vou fazer ela aí, vai. O que você precisa saber de revisão de logaritmo para Enem? Ó, revisão no logaritmo para Enem. Primeira coisa, quando não tem base? Base 10. LN. Base E. Precisa saber disso? Não. A única coisa que você precisa saber é quando tiver isso aqui, ó. E elevado a x menos 2, por exemplo, é igual a 2. Aí, isso aqui é uma equação exponencial. Você jamais vai conseguir igualar essas bases. Isso aqui é uma equação exponencial que jamais você vai conseguir igualar essas bases.
Nesse tipo de caso, você vai ter que aplicar o ln dos dois lados da igualdade. Aplicando o ln dos dois lados da igualdade, você vai cortar isso aqui, ó. Aí você vai ficar o quê? X menos 2, e ele me deu esse valor certeza no enunciado. Lembrem-se que ln, quando você aplica no e, corta ln, quando você aplica no e, sempre vai cortar. Beleza? Bom, outra coisa, as propriedades, tá? Log de A vezes B, Jorge Mateus, ficou log de A mais log de B. Se for divisão, log de A sobre B, ficaria quem? Log de A menos log de B. E o expoente? Log de A elevado a M na base B elevado a N, cai para frente e cai para trás. Ficaria M sobre N vezes log de A na base B. Tudo bem? Basicamente é isso que você tem que lembrar de logaritmo. Geralmente a questão de logaritmo é uma questão de terremoto no Enem, tá? Só que no Enem a gente ganhou umas 3 ou 4 questões de terremoto que você usa o logaritmo. E nessa questão, é 8 ou 9? Não. 9. Ele fala que a fórmula da escala Richter, quem que é a fórmula da escala Richter? R é igual a quem? 2 terços log de E sobre E0. Bom, e ele me deu o valor do E0, tá? Ele me deu o valor do E0 e ele me deu a escala Richter lá do terremoto que foi na onde que ó, em 2011 a costa do nordeste do Japão foi sacudida por um terremoto com magnitude de 8,9 graus na escala Richter. A energia liberada aí por esse terremoto em kWh pode ser calculada por essa forma, sendo E0 7 vezes 10 a menos 3 kWh e R a magnitude desse terremoto. Aí ele me dá algumas aproximações e ele pergunta qual a energia liberada. Gente, essa energia liberada a gente vai fazer assim, ó. Olha aqui pra mim, ó. Aqui é quanto? 8,9 é igual a 2 terços vezes, abre parênteses, log de E menos log de E0. Tudo bem até aí? Vou passar multiplicando e vou passar dividindo. Alguém faz aí? Eu não sei quanto que dá. 3 vezes 8,9 dividido por 2. 13,35. Isso é igual a log de E menos log de E0. Eu vou deixar para substituir daqui a pouquinho. Eu vou jogar esse log de E0 para cá. Então ficou assim, ó. 13,35. Aqui não estava diminuindo? Vem para cá somando, mais log de E0, que é 7 vezes 10 menos 3. Isso é igual ao log de E. Tudo bem, Marcelão? Tá tranquilo até aí? Agora é só você trabalhar com isso aqui, ó. Tá vendo que tem uma multiplicação aqui? Jorge Mateus, se tá junto, você sempre separa. Se você vai separar isso aqui, como que vai ficar aquelas propriedades ali, ó? Vai ficar da seguinte forma, ó. Vai ficar 13,35 é igual a quem? Log de 7, ele me deu log de 7? Sim. Mais log de 10 a menos 3, isso é igual ao log de E. Igual a sua. Não, aqui é mais. Desculpa. Tudo bem? Aí vai ficar quem? 13,35. Qual que é o log de 7? 0,89? 84. Aqui vai dar quanto? Vai cortar aqui, vai dar menos 3. Isso é igual ao log de E. Não é igual a 13,35? Porque a magnitude é igual ao 2. Mas eu joguei pra cá porque estava diminuindo esse log de E0, ó. Aí eu joguei pra cá e ele veio somando, ó. Ah, tá. Tá? Beleza? Agora a gente vai só somar e diminuir isso. Dá quanto? 11 ponto? Não, 10,5. O log de E vai ser igual a 11,19. Ouvi, mas ele não quer o log de E, ele quer o valor do E. Aqui não tem base, é 10. Chifrou, ficou quem?
10 elevado a 11,19. Tudo bem? De boa essa questão? Ah, não é tão, não, mas tá. E essa 14 aí, vai? Essa aqui é uma questão que você não pode errar jamais. Vai lá. E depois a gente vai fazer a 10. A 10. Já foi as 12. 14 a 10. Mandaram você dar meu celular, tá gravando. Qual que era? A 14 fez? A 10 também? Qual que é 4? É 5.000 mais esse tempo. Essa 14 é aquela questão que você não pode errar no Enem, tá? Essa questão é aquela... Sabe, na boa, eu fazendo a prova do Enem, eu fico com medo de uma questão dessa? Eu sempre botei umas 2, 3... Falei, cara, deve ter alguma pegadinha, não é só isso. E o duro que no Enem sempre tem questões que é só isso mesmo, tá? Então, por exemplo, eu falo assim, ó, um paciente recebeu uma prescrição para tomar um antibiótico 3 vezes a cada 24 horas. Então, peraí, ele toma um remédio em quantas horas? 8 em 8. Se ele tomou as 15, ele vai tomar que hora depois? Acabou, era só isso mesmo, tá? O duro que é só isso. Você fica assim, porra, será que é só você isso mesmo? Não, você quer falar, não, vai ter alguma coisinha ali. Não... Ó, vamos lá, próxima. Agora, número 10 é legal. Ó, número 10. Essa número 10, ele fala assim, ó. Para incentivar a reciclagem e evitar o lixo espalhado durante as festas de final do ano, a prefeitura de uma cidade fez uma campanha com sorteios de prêmio. Para participar do sorteio, era necessário entregar 5 latinhas de alumínio ou 3 garrafas de vidro vazia para ter direito a um cupom. Pera aí. Se eu tiver um certo número de latinhas, qual o número de cupons que eu vou ter? Você não sabe quantas latinhas que eu tenho, mas eu quero saber quantos cupons. Como que eu faria para achar a quantidade de cupons? Você vai pegar o número de latinhas e dividir. É por 3 ou é por 5 latinhas? Por 5. E das garrafas você divide por 3. É isso que você faz. Porque você está juntando em grupos, então para você achar a quantidade de grupos é só você dividir por cada quantidade de que tem em cada grupo. Por que isso é importante? Para você trabalhar nessa segunda parte, quando ele fala assim, ó. Um grupo de estudantes de uma escola trocou suas latinhas e suas garrafas de vidro e com isso adquiriram 10 cupons. Espera aí, quantas latinhas ele tinha? Não sei, vou chamar de L. E isso aqui eu vou dividir por 5, vai me dar a quantidade de cupons só com as latinhas. Certo? Aí é de garrafas? De garrafas, ele divide por quanto? Isso total, aqui ó, pegando a quantidade de latinhas que eu tinha, mais a quantidade de garrafas que eu tinha, quando eu dividi por 5, aqui me deu uma quantidade de cupons, aqui me deu uma outra quantidade de cupons, e aí eu somei e deram quantos cupons? 10 cupons. A segunda parte, ele fala bem assim, ó. Outro grupo trocou o triplo das garrafas e uma mesma quantidade de latinhas. Então, ó, a quantidade de latinhas continua sendo a mesma, então ficou L sobre 5. Porém, as garrafas aqui ficou quanto?
3G sobre 3. Isso é igual a 10. É 20. 20? Perdão, o último foi 20. Pronto. Formou o quê? Sistema. E esse sistema tá bonitinho, ó. Posso multiplicar por menos 1 aqui em cima para trocar o sinal aqui já, ó? Aí já corta, ó. Ah, professor, vamos dividir? Não divide não, porque é o mesmo denominador, ó. Fica mais fácil você fazer a continha. 3G menos G fica quanto G? 2G sobre 3 é igual a 20 menos 10 dá quanto? 10. Passei multiplicando, ficou 2G é igual a 30. O número de garrafas que a primeira equipe tinha era 15. Mas ele não perguntou da primeira equipe, ele perguntou da segunda equipe. Da segunda equipe tem quantas garrafas? Não é o triplo número de garrafas? Então, do segundo grupo, ele não quer do primeiro grupo, ele quer do segundo grupo. Qual seria o total de garrafas do segundo grupo? Seria 3 vezes 15, que vai dar 45 garrafas. Já dá para marcar? Não. Então, vamos ter que achar as latinhas. Pode ser aqui? Então, ficou quem? L sobre 5 mais G, que é 15 sobre 5. E isso é igual a 10. Sobre 3, desculpa. Aqui vai ficar L sobre 5, é igual a 5, então o número de latinhas vai dar 25. Tanto no primeiro grupo quanto no segundo era a mesma quantidade de latinhas. Certo? Sim. Mais uma? Eu acho interessante essa número 15. Essa 15 aí é bem complicadinha, ó. Vamos só revisar rapidinho. Toda Enem tem questões diretamente e inversamente proporcional. Então, ó, pelo amor de Deus, você não pode errar no Enem. O que você não pode errar no Enem? Escala. Quem é a escala? É o desenho sobre o real. Certo? Escala sempre vai ser o desenho sobre o real. Se você tiver que transformar a área, o que você faz? Pega a escala e eleva o quê? Quadrado. Então, ó, para você transformar áreas, você pega a escala e eleva ao quadrado. E para você transformar volume, pega a escala e eleva ao cubo, tá? Você vai pegar a escala e elevar ao cubo. Então, essa aqui é a primeira dica de razão e proporção. Outra coisa, figuras semelhantes. Alguém lembra aquela questão do tamanho da letra? Estava escrita a palavra eco, e aí ele me dava uma fonte da letra naquele tamanho. Eu acho que ele ia ampliar ou reduzir de modo que a área fosse maior lá. E aí ele perguntava qual seria o tamanho da outra letra. Gente, relação entre áreas. Como você relaciona a área de duas figuras semelhantes? A área 1 sobre a área 2, tá? Isso é igual, eu vou colocar aqui, ó, tamanho 1 sobre o tamanho 2, porém, ao quadrado. E se for relacionar volume? Ao cubo, a ideia é a mesma. Volume 1 dividido pelo volume 2, tá? O volume 1 dividido pelo volume 2, isso é igual ao tamanho 1 sobre o tamanho 2, porém, ao cubo. Certo? Grandezas diretamente proporcionais. Como que você trabalha com grandezas diretamente proporcionais? Grandeza, gente, ó, isso aí é dica pro Enem. Grandezas, quando ele fala que é diretamente ou inversamente proporcional, sempre tem que ou multiplicar ou dividir uma constante, tá? Lembrem-se que sempre vai ter uma constante. Então, quando ele fala assim, ó, grandezas diretamente proporcionais, lembra que esse cara aqui, ó, é o de cima, tá? Grandezas diretamente proporcionais de cima. Grandezas inversamente proporcionais, que você trabalha embaixo. Tá? Então é o de cima
e um embaixo. Então, quando eu falo que a minha quantidade de cabelo é inversamente proporcional à minha idade, o que você trabalha? Então, ou seja, a minha quantidade de cabelo seria K sobre a minha idade. Então, quando for inversamente proporcional, embaixo do K. Quando for diretamente proporcional, de cima do K. Tudo bem? Beleza? Que nem uma vez caiu no Enem, não sei se era um fio, acho que era um pedaço de madeira, que era diretamente proporcional à largura e inversamente proporcional ao quadrado da espessura. Como que você representa isso? Ó, a resistência seria diretamente proporcional à largura, então K vezes L, e inversamente proporcional ao quadrado da espessura, seria isso daqui. Você faz uma mesma fórmula. Tudo bem? Tenta fazer, só montar a fórmula dessa número 15. Só monta a fórmula para mim, vai. É nesse raciocínio de grandezas diretamente e grandezas inversamente proporcionais. Acabou o fogo, é? Marcos, vem, por favor. Fala bem. Por que esse quis? Por que se multiplicou por 5? Tem que dividir por 5. Você fez a mesma coisa que eu fiz, só que o correto é você dividir por 5. Multiplicou, mas deu errado. Essa merda aqui. Olha só, quando você fala assim, ó, né, qual que é essa questão? É a 15. Ele falou o que nessa questão 15? Olha só, bem rápida a ideia. Uma indústria utiliza um índice de desempenho para suas máquinas que é de grifa aí, ó, diretamente proporcional à quantidade total de peças e inversamente proporcional ao quadrado da quantidade de peças defeituosas. Então, peraí, o índice I dele lá, ó, é diretamente proporcional ao total de peças e inversamente proporcional ao total de peças defeituosas. Isso é o quadrado. Ok? Certo? Não pode esquecer da constante. Isso aí você não pode. Então, aí ele pergunta, aí lógico, teve os acontecimentos e tal, e ele perguntou qual dessas da tabela aí tem o mesmo índice do ano anterior. Ou seja, o índice do ano anterior é isso aqui. Tem que ver qual dessas que teve essas variações aí e não mudou. Por exemplo, a primeira, qual que é o valor o novo índice da primeira aí? Vai ficar K vezes, qual que é o total agora? 1,07 sobre, e o D? 1,07D, porém, esse cara aqui, vai dar para cortar os dois? Não, então não vai ser o mesmo índice. Conseguiram entender o que eu falei? Na segunda, qual que seria o índice da segunda? O índice seria K vezes 1,4D embaixo. 0,7D ao quadrado. Se você levar o 0,7 ao quadrado, vai dar para cortar com 1,4? Também não vai dar. E aí qual que vai ser? Diretão? A 5. Por que vai ser a 5? Olha só. Porque o índice 5, ele vai ser assim, ó. O índice 5 vai ser K vezes quanto? 1,07 ao quadrado, né? T dividido por
1,07D ao quadrado. Então esse aqui vai cortar com aquele lá. Por isso que é o 5 que vai ter o mesmo índice. Essa não é uma questão considerada média? Que ninguém consegue. Porque assim, sério, questão de diretamente e inversamente proporcional, a galera pena e pena muito, porque esquece de montar essas fórmulas assim. Esquece como que monta essa fórmula. Então você tem que lembrar que sempre tem uma constante. E todo ano tem uma questão dessa no Enem. Todo ano tem uma questão dessa no Enem, de diretamente e inversamente proporcional. Só um detalhe importante. Qual é o, já caiu também. Qual seria o gráfico de grandezas diretamente proporcionais? Uma reta. E de inversamente proporcional? Ah, eu não sei o nome daquele gráfico, sabia? É tipo assim, ó, o gráfico da diretamente proporcional é esse aqui, ó. O da inversamente proporcional é esse aqui, ó. Não necessariamente do quadrado, é inversamente. Se não tiver o quadrado, continua sendo assim. Tá? Beleza? Tudo bem? E ó, não pode esquecer, grandezas diretamente proporcionais, à medida que uma aumenta, a outra faz o quê? Aumenta também. E grandezas inversamente proporcionais, à medida que uma aumenta, a outra faz o quê? Diminui. Certo? Bom, agora, outra revisãozinha legal de se fazer é de sólidos, tá? Sempre tem questão ali no Enem, tá? E geralmente é uma questão fácil ou média de cilindro, de cone e de esfera. Então vamos lá. Primeira coisa, quando você trabalha com cilindro, quais são as fórmulas básicas de cilindro que você tem que saber? Quais são as fórmulas básicas de cilindro que você tem que saber? Primeiro, área da base, qual que é? πr ao quadrado. Área lateral de um cilindro? 2πr H, volume, área da base vezes a altura. Detalhe, no cilindro, se ele enrolar uma linha, alguma coisa ali, como que eu faço para calcular o tamanho dessa linha? É a diagonal, faz Pitágoras. Você planifica, ó, se você planificar o cilindro, a superfície lateral dele vai ser isso aqui, ó, vai ser um retângulo, em que aqui embaixo vale 2πr e aqui vale a altura. O que vai enrolar é isso aqui, ó. Certo? Se ele der, sei lá, que nem caiu no Enem, 5 voltas, você ou multiplica por 5 o comprimento, que são 5 voltas, ou pega a altura, divide por 5 e faz uma única volta, vai dar o mesmo raciocínio. Tudo bem? Beleza? Bom, que mais? Cone. Fórmulas de cone básica. Quais são as fórmulas de cone básica, gente? Primeiro, geratriz ao quadrado é igual ao raio ao quadrado mais a altura ao quadrado. Se for um cone planificado, o raio da planificação jamais será o raio, e sim a geratriz. Ele vai te dar esse ângulo θ aqui, ó. Como você faz para trabalhar com esse ângulo e essa geratriz? Regra de 3. Qual que é a regra de 3? Geratriz está para quem? Assim como o raio está para quem? É o raio normal. O raio do setor circular é a geratriz. Esse raio aqui é o raio normal, o raio da base. Tá? É que você faz uma regra de 3 para o comprimento grandão. Certo? Quais são as fórmulas de cone que você tem que saber? Primeiro, área da base. Qual que é a área da base de qualquer cone? Normal, né? A área da base é πr ao quadrado. A área lateral que vocês costumam esquecer? PRG, tá? E o volume, a área da base vezes a altura, dividido por 3. Se for um tronco de cone, vai lá, já aproveita o frete aí, vai. Como se calcula o volume de tronco de cone? Volume é π vezes H sobre 3, vezes quem? R. Ó, eu vou mudar o jeito da fórmula, porque eu acho que fica mais fácil de você lembrar. Vira quase um quadrado perfeito, ó. Só não tem o 2. Certo? Se for uma pirâmide quadrangular, já aproveita o frete com a mesma. Só tira o π. Aí isso aqui é L dá um Lzinho e tal, e o Lzinho ao quadrado. A 21? Eu também. Foi pirâmide base quadrangular. Aí você vai usar, tira o π, fica H sobre 3,
Lzão ao quadrado, Lzão, Lzinho, Lzinho ao quadrado. E como que é aqui não é remembrar? Aí, ó, aí vale para qualquer tronco. É H sobre 3 vezes a área da base grande mais a área da base pequena mais a raiz quadrada da área da base grande, área da base pequena. Tá. Essa aí é mais difícil de gravar, tá? Ali é entropia daí, né? Então depende. Se for cone, vai estar um pi na área das bases. Pra fora ali. É, porque isso vai tirar em evidência. Ah, tá. Tá. Beleza? Não conseguiu? Qual que é? 21? Vamos lá, gente, 21. Tem um outro jeito, eu vou fazer de dois jeitos esse número 21, tá? O jeito da fórmula e um outro jeito sem a fórmula. Ah, faltou uma fórmula aqui de esfera. Qual que é a área de esfera? 4πr ao quadrado e volume. Beleza? Se cortar uma esfera, Aí fica. o que você trabalha? Pitágoras. Toda vez que você corta uma esfera, você trabalha com Pitágoras, tá? Não esqueça disso também. Consegue ver? Isso? Ó, se você imaginar uma esfera cortada, ó. Você imagina uma esfera e aí você vai cortar essa esfera, ó. Por exemplo, bem aqui, ó. Isso aqui é o Rzinho, ó. Isso aqui é o Rzão. Isso aqui é o D. Faz Pitágoras. Beleza, gente? Tranquilo? Bom, vamos lá, fazendo a 21 aí, ó. Pela fórmula e depois sem a fórmula, tá? Primeiro a gente vai fazer pela fórmula, depois sem a fórmula. Fazendo primeiro pela fórmula, ó. Quem que vai ser a questão 21? É um tronco de cone, você consegue ver que é um tronco de cone, só que tá de cabeça para baixo. Qual que é o Rzão aí? 5. O Rzinho? 4. E a altura? 12. Ó, posso ser sincero com vocês? Dá pra fazer sem a fórmula? Dá. Só que eu acho que compensa você decorar essa fórmula. Por quê? Existe grande probabilidade de cair no FMS, grande probabilidade de cair no FGD, na UEM. Vocês vão ver eu falando assim direto essa fórmula. Então, grava logo esse negócio. Caiu no ano passado no Enem de novo. Já tinha caído nesse Enem, tá? Então, grava, não custa nada. Então, ó, o volume disso aqui seria aqui, π vezes o H, 12, tudo isso sobre 3, vezes o Rzão, 5 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 5 vezes 4. O π ele mandou usar alguma coisa? Mandou 3. Então vai dar 12, continua sendo 12 aqui, vezes 25 mais 16 mais 20, vai dar 36. 61 vezes 12, 700. Meu menino prodígio, esse meu amor, olha só. Demais. E aí, sem a forma, como você faria? Semelhança. Estica a pontinha, calcula a altura que você cortou ali, faz o volume do cone grandão, faz o volume do cone pequeno e aí diminui. Tudo bem? Beleza? Já aproveitei, tá falando de sólidos, façam pra minha 23. Vai logo, Juliana. Bora. Uma preguiça. Eu acho que ela está dormindo ainda. Ela foi dormir a 1h da manhã. Eu duro que é assim. Ela vai dormir 1h da manhã, acorda às 9h. Eu vou dormir 1h30 depois dela e acorda às 5h, então. Tá delícia. É, super. Nossa, mas ela tá tão bonitinha. Tá dando assim, já Deus. Daí ela veio aqui, né? Que me ajudar aqui a abrir o primeiro dia. Ela tava assistindo a popular. Todo mundo falando com ela, sorrindo, assim, tipo, ela já tava entendendo o que tava acontecendo, sabe? Às vezes eu vi ela, a Helena passando pra ela no carrinho. Gente, ela é muito fofa. Só que ela tem uma cara de bunda, assim. Ela tem uma hora assim, tipo,
Marte menospreza. Você acha que você é rica, né? Você é herdeira por acaso. Ah, não vai falar lá no vídeo, Marquinhos. Não, eu tô dando. Tem gente que vem brincar com ela assim, tipo, ela dá uma olhada assim, tipo, quem é você? É sério, era meio snob. Deixa eu ver aqui. Ela toda sorridente, jogando pai. Marcos, como você vai dar pra ele? Hoje. Dei ontem. Amanhã eu vou dar online à tarde, que eu vou estar em Dourados. Amanhã eu vou dar um. Ou sexta-feira à tarde, melhor. Plantãozinho. Ah, você tem que começar aqui agora? Eu entendi, vai dar polinômio. Não, só semana que vem. Semana que vem você vai revisão, né? Não. Semana que vem eu vou dar polinômios, equações polinomiais e binômio de Newton. Aí na outra semana é revisão FMS. É, porque por isso que a gente não fez polinômio, porque a gente tem uma semana antes da revisão para o FMS. Só que semana que vem vai ficar pesado, hein? Porra, polinômios, equações polinomiais e binômio de Newton numa mesma semana vai ser louco. Talvez se a gente não der conta. Talvez. Se a gente dá. Porque não sei, velho. Porque depois eu vi. Assim, é conteúdo pra caralho. Tem mais alguma coisa? Acabou? Só esses três? Aí a gente faz um pouquinho na outra semana. Tipo, o binômio de Newton quase não cai, mas não dá assim. Ele cai muito pro passo, pessoal. Ó. Qual que é? 23. Toda vez que você trabalha com um sólido e você vai inscrever alguma coisa nesse sólido, o volume ele vai ser alterado. Tudo bem? É igual assim, se você entrar numa piscina, uma bacia, quando você era criança, tá? Criança. Se a bacia fosse retinha, como é um paralelepípedo ou como um cilindro, a água ela vai variar, tá? Essa variação da água, se você quer saber o volume do corpo que entrou ali, basta você calcular o volume dessa variação de água. Por exemplo, nessa questão, a 23, ele vai colocar bolinhas aqui dentro, não é isso? De modo que a altura suba quanto? Que a altura de 7 para 15, de 8 para 15, então vai subir 7 centímetros. Como que eu faço para calcular esse volume que subiu de água? Esse volume de água que subiu, que é o volume das bolinhas, basta você considerar como esse, mas isso só vale para cilindro e para prisma, no caso paralelepípedo. Basta você considerar como se fosse o mesmo sólido, com a mesma base e com essa variação de altura. Então, por exemplo, ó, tava aqui no 8, ó, vamos supor que aqui é o 8, tá? Isso aqui é o 8, tava bem aqui a água, ó. E aí você inseriu as bolinhas, ela veio para cá, ó. Você pode ver que essa faixa aqui, que é a variação, continua sendo um paralelepípedo de mesma base, e a altura é a altura que variou, que é 8 centímetros. 7, desculpa, não sei, eu não li o enunciado. Então seria 7 centímetros. Aí sim. Entendeu? E qual que é a base aqui? 4 e 3? Então, ó, aqui seria 4, aqui seria 3. Então, o volume de água que subiu seria 4 vezes 3 vezes 7. O volume de água seria 84. Qual é o volume de cada bolinha? Divide por 6. Quantas bolinhas darão? 14. Fez sentido? Bora mais uma? Tem alguma outra de conteúdo que vocês fizeram aí? Alguém já leu aí? Falou assim, ó, para revisar algum conteúdo legal? Aqui, fez a 13, eu acho que fácil só. A 13? Um estudante elaborou uma planta baixa da sua sala. A sala conforme... É tipo escala.
tá? A escala é sempre o desenho sobre o real. Tu tem que pôr tudo em centímetros para fazer a razão. Sim, a mesma unidade. Lembra que escala, Marcelo, você pode usar escala em qualquer unidade, desde que seja a mesma para as duas. Então, que questão que é essa? É a 13. Escolhe uma das unidades, ou a largura ou o comprimento. Você não precisa fazer para as duas, porque a razão tem que ser a mesma. Vamos pegar aí que está mais fácil. A 9 e 18. Só que, então seria o desenho, ó, a escala seria o desenho sobre o real. Então seria 9 e 18. Só que aí você vai usar 1800. Não, é o contrário. 9 e 9 metros. Ah, desculpa, então é o contrário. Então é aqui em cima, ó. E é a ordem que ele quer é o desenho sobre o real? É. Razão, desenho. 18, que é o desenho, o real que é 900. Simplificou, Marcelo? Ficou o quê? 1 para 50. Tudo bem? Já vamos aproveitar para fazer um, ó. Acho que é legal a gente lembrar as formas de PA e PG. PA. Quais são as fórmulas de PA que você tem que saber para Enem, gente? Fórmulas de PA que você tem que saber para Enem. Vai lá. Fórmula do termo de A. Primeiro lá. Quando a PA tem 3 termos, A, B e C. O que você pode falar desse termo do meio aqui? O B é igual a quem? A mais C sobre 2. Ou você pode falar que é B menos R, B e B mais R. Certo? Fórmula do termo geral. Qual é a fórmula do AN, gente? AN é igual a quem? A1 mais N menos 1 vezes quem? A razão. E a soma dos termos? Quem vai ser a soma dos termos? O A1 mais quem? O AN vezes N sobre 2. Certo? Bom, quando que eu sei que eu tenho que calcular o AN e quando que eu sei que eu tenho que calcular o SN? O AN é um valor pontual, é um valor que vai estar lá na frente. O SN é o valor acumulado. Valor acumulado é o SN. Valor pontual lá na frente é o valor do AN. Certo o que eu falei? Beleza. Bom, agora PG. PG, quais seriam as fórmulas de PG? Vamos lá. PG, primeira coisa, 3 termos, A, B e C. Você pode falar que o B ao quadrado é igual a A vezes C, ou B sobre a razão, B e B vezes a razão. Você pode usar essas 3 relaçõezinhas aí. Ju? Desculpa, o R depois. Oh, desculpa, razão. O que mais que você tem que saber além disso para PG? Termo geral. Qual é a fórmula do termo geral, gente? AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Tudo bem? Fórmula da soma. Qual que é a fórmula da soma? SN é igual a quem? A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Isso é soma finita. A soma infinita, qual vai ser a soma infinita? S infinito é igual a quem? O A1 sobre 1 menos Q. Tudo bem? Quando que eu posso usar a soma infinita? Quando primeiro vai ter uma quantidade infinita de termos e a razão só pode ser quando ela estiver entre menos 1 e 1, tá? Tem que ser uma PG convergente. Quando for uma PG convergente, a razão vai estar entre menos 1 e 1, é o momento que você pode aplicar a soma infinita de uma PG. Tudo bem? Diga para vocês, na real, fórmula de PA e PG compensa usar? Só se for muito grande, velho. No Enem, raramente você vai usar a fórmula. Vai no braço e sai mais rápido que você usar a fórmula. Tá? Por exemplo, nessa questão número 1, essas compensam usar a fórmula, que ela é longa, não é? Não, dá pra fazer de boa.
tá? 20, bastante. Ó, figura ilustra uma sequência de formas geométricas formada por palitos segundo uma certa regra. Qual que é a regra aí? Tá aumentando de quantos em quantos? De 4 em 4. Certo? Então é uma PA ou uma PG? Uma PA de razão 4. Suponha que para um trem trafegar de uma cidade a outra, seja necessário... Opa, estou lendo de baixo já. Continuando a sequência, segundo essa mesma regra, quantos palitos serão necessários para construir o 10º termo dessa sequência? Bom, primeira coisa, 10º termo da sequência é um termo geral ou é a soma dos termos? Termo geral. Se você lembrar a fórmula rápida, vai na fórmula. Se você não lembrar, é uma questão que seria fácil, porque você vai montando. Você vai montando até chegar lá. Mas ó, quem é o A10? O A10 sempre vai ser o A1 mais 9R. É sempre um a menos. Então quem vai ser o A10? O A10 vai ser o A1. Quanto que é o A1 que eu fiz? 3 mais 9 vezes 4. O A10 vai ser igual a 39. Certo? Bom, acho que a gente já fez quase todas, já, não é? Ah, número 4 é legal. Vai lá, faça uma 4. Fizeram a 4 já? Faça uma 4 aí. Marquinhos, à tarde você vai fazer isso também? Revisão 2. Vai mudar de horário, se não for? O quê? Não vai continuar o mesmo horário? Mesmo horário. De terça você fala? Acho que é, É da terça-feira. Acho que talvez eu faça à tarde. Pode pra tarde. Mas semana que vem, tipo, eu vou dar vários horários de plantão aqui, sabe? É que semana foi feriado. Ontem eu fiz de manhã porque era feriado, né? É, mas eu ia vir nessa semana. Mas essa semana é só hoje. Porque aí quinta e sexta eu vou estar em Dourados, né? Ah, é? Na verdade, eu vou tentar sexta-feira à tarde estar aqui. Mas não sei, né? Sexta-feira de manhã eu tô lá. Zero a 4 já faz a 22 lá, ó. Terminou a 4, faz a 22. Só que depois que eu parar a gravação, eu te mando aqui. Tá aqui, não. É que eu mandei lá. Na verdade, deve estar impressa, mas eu não fui lá buscar ainda. Número 4. Ah, torneira. É uma questão de torneira? Vamos lembrar a torneira, mas não é uma questão de torneira isso daqui. Como que eu sei que é uma questão de torneira? É quando ela tem vários tempos para encher o mesmo tanque, tá? Então, aí é uma questão de torneira. Essas torneiras, elas podem ser abertas juntas ou separadas. Se elas forem abertas juntas, a fórmula de torneira seria 1 sobre T1 mais 1 sobre T2 e assim por diante, vezes X, isso é igual a 1. O que seria esse T1, T2, T3 e assim por diante? É o tempo que as torneiras levam para encher esse tanque. E se elas forem abertas e separadas, seria 1 sobre T1 vezes 1x1, mais 1 sobre T2 vezes 1x2, mais 1 sobre T3 vezes 1x3. Isso vai ser igual a 1. O X é o que mesmo? Esse x é o tempo que ela fica aberta. Como aqui é o mesmo tempo que elas ficam abertas juntas, então eu posso colocar o mesmo tempo. Aqui são tempos diferentes, então eu coloco separado. O tempo que é. Isso. Por exemplo, não vem caindo nem em vestibular problema de torneira, não vem. O que vem caindo é problemas parecidos com problemas de torneira. Que é, fala assim, ó, duas pessoas, por exemplo, pintam essa parede em 10 horas, uma pessoa, a outra em 8 horas. Se as duas forem trabalhar juntas, quanto tempo vai levar? É o mesmo raciocínio de torneira. Não fala o termo torneira. É um problema de torneira, mas se usa, já caiu como impressora, já caiu como secretária realizando um certo serviço, já caiu como pintores. Então, tipo,
A essência da questão é a mesma da questão torneira, não traz mais o termo torneira. Essa questão número 4, ela não é uma questão de torneira. Por quê? Ele fala aqui, cadê? Ó, a questão número 4, ele fala que um reservatório de água com capacidade de 20 mil litros encontra-se com 5 mil litros de água já, no instante t igual a 0, em que são abertas duas torneiras. A primeira delas é a única maneira pela qual entra no reservatório e despeja 10 litros de água por minuto. A segunda é a única que a água sai do reservatório. E a razão é entre o que a água sai e o que a água entra, ó. Não, é entra sobre sai ou é sai sobre entra? Entra sobre sai é igual a 5 quartos. Entra é quanto? 10? Então fica 10 sobre sai é igual a 5 quartos. A quantidade de água que sai vai ser 40 dividido por 5, são 8 litros de água por minuto, tudo bem? Então nesse caso, entra no reservatório 10 litros de água e sai 8 litros de água. Qual é o saldo dele de água por minuto? 2 litros. Então a cada 2 litros, a gente tem um saldo de, a cada minuto a gente tem um saldo de 2 litros. Ele quer saber a função que representa isso. Então, a função vai ser 2t mais 5 mil. Marquinhos, naquelas de torneira de regra de composta, Hã? aquelas de. Você falou que é parecida com torneira, Aham. mas por regra de. Faz assim. Ela não é forma, é um raciocínio. O que é esse raciocínio? É o que o cara faz em 1 hora. Quando você pegar lá 10, se você gasta para pintar essa parede em 10 horas, se fizer 1 sobre 10, é o que você faz em 1 hora. Seria a sua velocidade por hora, certo? Mais 1 sobre 8 seria a minha velocidade por hora. Eu estou pegando, como nossos tempos são diferentes, eu estou pegando e colocando tudo no mesmo tempo. Entendeu? Aí fica o que eu faço em 1 hora, que é 1/10, mais o que você faz em 1 hora. Seria o que nós dois fazemos juntos em 1 hora. Vezes X horas, tem que fechar o inteiro, 100%. Entendeu? É mais a ideia de... Não é uma fórmula, é mais uma ideia de você trabalhar tudo com o mesmo período. Marcelão? Beleza? Gente, pra fechar e a gente lanchar aqui, ó. E aí no final da aula eu vou dar plantão pra ajudar. Tem bolo, sabia? Ai, sim! Por isso que eu cheguei 8 horas aqui. Agora Eu passei, comprei bolo de hoje ainda, que não é bolo de anteontem que o povo comprava, sabe? Só que é de chocolate, que eu não gosto de bolo de chocolate, mas é o único que tinha de hoje. Nossa, muito bueno, perfeito, Marcos. Agora estamos muito Bolinha felizes. Saudade. Como que é fácil você comprar uma gorda, né, velho? É só dar comida pra ela. Nossa, obrigada. Ah, Obrigada, Marcos. É coisa de espírito só, eu também que todos somos, entendeu? Todos que podem no bolo. Marcos, não, agora acabou a amizade. Eu vou comer seu bolo, mas eu vou ficar. Eu vou comer de raiva agora, que eu não gosto mais de você. Fala. Isso, Julinha. Olha só. Outra coisa que não pode errar no Enem é questão de média, moda e mediana. Tá? Pelo amor de Deus, não vão me errar a questão de média, moda, mediana. Média só me divide pela quantidade. Cuidado com média ponderada. Cuidado com média ponderada, tá? Mediana, não esqueça, pelo amor de Deus, colocar em ordem crescente e olhar o termo do meio. Moda é o cara de maior frequência. É sempre relevante a gente lembrar as fórmulas de desvio padrão. Eu sei que é chato e tal, mas ó, no Enem, vira e mexe, cai questão de desvio padrão. E cai questão sabendo só a ideia do desvio padrão. Para que serve o desvio padrão? Para quem é mais regular e quem é menos regular. Quanto maior o desvio padrão, é mais ou menos regular? Menos regular. Quanto maior o desvio padrão, mais irregular você vai ser. Para você ser regular, tem que ser o menor desvio padrão. Tanto que a pessoa sempre em cima da média, o desvio padrão dela é zero, praticamente. É zero. Se você estiver sempre em cima da média, o seu desvio padrão é zero. Como se calcula a ideia da variância? Variância sempre vai ser o quê? O x1
menos o x barra ao quadrado. O que é isso? x1 é o termo menos a média, que o x barra é média, ao quadrado, mais x2 menos x barra ao quadrado, mais x3 menos x barra ao quadrado, e assim vai indo até o último termo. E isso você divide pela quantidade de termos que você tem, ok? Certo? Se você pegar essa fórmula e colocar numa raiz, você chega no desvio padrão. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Ou seja, o desvio padrão vai ser igual a raiz quadrada de quem? x1 menos x barra ao quadrado mais x2 menos x barra ao quadrado até o último, que seria quem? xn menos x barra ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz dividido por quem? Certo? Isso daí é desvio padrão. Se cair, vai que cai, né, mano? Desvio médio. Nunca caiu no Enem, mas vai lá. Qual que é a forma de desvio médio? x1 menos x barra em módulo, mais x2 menos x barra em módulo, e assim por diante, dividido pela quantidade. Certo? Amplitude de um rol. O que é uma amplitude? Maior menos o menor valor. Se cair a amplitude, gente, é bem simples. É só você pegar o maior número e subtrair do menor número. Quando ele fala de amplitude, tá? Quando ele fala de amplitude, quem vai ser a amplitude? Vai ser o maior menos o menor. Vai ser o maior número menos o menor número. Isso é a ideia da amplitude. Tudo bem? Só mais a última fórmula para a gente fazer essa última questão aí comigo. A taxa de variação. No Enem, todo ano tem taxa de variação. Como que você calcula taxa de variação? Taxa de variação, que é a taxa de crescimento, taxa de decrescimento, sempre você pega, ó, taxa de variação é a ideia do coeficiente angular. É o y final menos o y inicial dividido pelo x final menos o x inicial. E aí, quando que eu sei que é o inicial? Você lembra que já viram aquela questão assim, ó? Qual é a taxa de crescimento de 2010 em relação a 2016? Esse em relação a 2016, o 2016 será o seu valor inicial. Tudo bem? Moçada, de boa? Então vamos lá, para fechar a nossa questão 22, ele fala assim, ó, uma pessoa utilizou uma pesquisa com alguns alunos de uma escola coletando as suas idades e organizando esse gráfico. Qual é a média das idades? Isso é média aritmética? Não é ponderada? Consegue ver que a média é ponderada? Qual seria a média dessas idades? Então, vamos lá. Média das idades. Quantas pessoas têm 9 anos? 6 pessoas, então seria 6 vezes 9, mais 18 anos são 12 pessoas, 18 anos, 12 pessoas e 27 vezes 9. Aí que tá, dividido pelo total de elementos. Qual seria o total de elementos? É a soma dos pesos? Quem que é o peso ali? É a quantidade? Peso é sempre frequência, é a frequência com que os elementos aparecem, é a quantidade de vezes que o elemento aparece. Então seria 6 mais 12 mais 9. É isso? Então essa média seria quem? 54 mais 216 mais 205. Quanto? 43, né? 45 sobre 27. Quando é isso? 19. A média deu 19. Beleza? Bom, outras questões, eu não tenho que revisar, mas é sempre bom você tomar cuidado, questão de planificação. Tá? Todo ano no Enem tem planificação. Questão de projeções. Nossa, projeção é a desgrama, entendeu? É trajetória, projeção. Outra coisa interessante,
vem caindo bem recorrente no Enem, visão espacial. Ele coloca aqui um sólido, alguma coisa aqui nessa sala e pede a visão de cima, de baixo, sei lá, uma visão. Como você tira a visão desse aí? É só você tomar um parâmetro, uma localização. Por exemplo, o meu bebedouro está à esquerda da janela. Não interessa se vai ser por cima, ele tem que estar sempre, à direita da janela. Então você sempre vai observar um parâmetro, tá uma porta, uma janela, use aquilo ali como medida de localização e a partir dali você começa a trabalhar. Tudo bem, gente? Querem que revise algum outro conteúdo, alguma forma, alguma coisa? De boa? Cara, eu acho que eu também na minha cabeça fui falando que foi vindo assim, análise combinatória. Quem não gosta de fórmula, infelizmente para Enem você tem que saber as fórmulas de arranjo, de combinação e permutação. Por quê? As respostas, se forem números grandes, eles não vão dar na forma de resultado, vão dar na forma da fórmula mesmo, tá? Fórmula de arranjo. Essa boa, viu como precisa revisar? Arranjo, ANP vai ser igual a quem? N fatorial sobre N menos P fatorial. Combinação, N fatorial sobre P fatorial, N menos P fatorial. Permutação, N fatorial. Se tiver repetição, alfa fatorial, beta fatorial, gama fatorial. Certo? Regra do saquinho, Juju? Como que é a regra do saquinho? Se eu quero alguns elementos juntos, conta como se fosse um único elemento. E aí permuta com os demais. Certo? Princípio fundamental da contagem. Quando que você usa princípio fundamental da contagem? Escolher apenas um elemento de cada conjunto. Quando você escolhe apenas um elemento de cada conjunto, é princípio, não precisa nem se preocupar com ordem. Escolheu apenas um elemento de cada conjunto, sempre vai ser princípio fundamental da contagem, e aí você não se preocupa com ordem, tá? E a questão daqueles que tem que ficar separado, sabe? Tipo, ao invés de estar junto, você pega isso aqui, Eu faria o total, faria o que está junto e diminuiria. Porque quando você começa a ter muitos casos, vai dar trabalho. Então você trabalha, faz o total, faz o que você sabe calcular o que está junto, você diminui. Aí vai dar a quantidade de possibilidades. Como nós estamos no ano de Copa do Mundo, existe grande probabilidade de cair em questão de Copa do Mundo. Por exemplo, formar grupos chaves da Copa do Mundo. Arranjo ou combinação? Combina arranjo? Combina arranjo, vai lá. Se eu quero formar grupos de times da Copa do Mundo. Grupos é sempre combinação. Grupos, jogos tipo da Mega Sena sempre são combinação. Agora, e se eu quero saber a quantidade de jogos existentes na Copa do Mundo? Arranjo ou combinação? Então, aí tá o detalhe. Quando é jogo igual o Campeonato Brasileiro, nossa, a Raíssa fanática pelo Flamengo, coitada, tem jogo de ida e volta. Quando se tem jogo de ida e volta, é sempre arranjo, ou princípio fundamental da contagem. Por quê? Quando você considera o princípio fundamental da contagem, você está considerando a ida e a volta. Agora, quando você tem jogos amistosos, ou que nem o jogo da Copa do Mundo, que é o jogo único, entre duas seleções, é jogo único, aí é combinação. Tudo bem? Combinação é para jogo único. Para jogo único, jogo amistoso, jogo... E os dois que vai e volta. Aí é arranjo. Tudo bem? Beleza, gente? Eu acho que assim, deu uma boa revisão, deu para fazer muito conteúdo hoje, tá? Então não esqueçam, prova do Enem, não vão de peito aberto, pelo amor de Deus, vai dar ruim. Então o que você faz? Define os marcadores, questão fácil você já faz, tá? Vocês viram aí como seria a ideia de uma questão fácil, e tem muita questão fácil, tá? E outro detalhe, questão feita não pode ser lida de novo. Sempre você vai achar, mas eu acho que podia ser assim. E nesse podia ser assim, você faz a cagada e você erra a questão que você já tinha acertado ela. Então, questão feita, marcou, você não volta naquela questão já acabou.
tá? Sempre que você acerta uma questão e você vai ler essa questão de novo e vai tentar pensar de outro jeito, você faz ela errado. E aí você perde aquela questão. Então, questão feita jamais deve ser mexida, tá? Terminou ali, acabou. Fez todas as questões fáceis, já marcou ali qual eram as médias, volta, façam as médias, depois voltam e façam as difíceis, tá? Não é, eu tenho meia hora de prova lá, sobrando, o Marquinhos falou que não é pra eu fazer aqui, não é isso, não é pra você não fazer questão difícil, é pra você deixá-la por último. Se vai ter que chutar, que chute aquela questão. Tudo bem? Beleza, gente? Então, vamos lá lanchar, tá? Muito obrigado. A Júlia tá assim aqui, ó. Olha aqui, a Júlia tá aqui, ó. Olha assim, ó. Marcos, Não. Vai olhar pra mim fazendo um favor aí.